Salve povo, aqui é o Zelota de volta com o segundo vídeo da história dos assírios. Nesse vídeo, como vocês estão vendo agora aí, estou deixando agora os tópicos aí do lado. Vamos ver a época do Império Assírio, também conhecido como Império Médio. Então a gente vai ver alguns pontos importantes aí do Império Assírio, como a ascensão do Império, né, a formação do Império Assírio. Vamos ver a questão das deportações, né, que era uma prática comum, que vai ser utilizada pelos assírios. Vamos ver como é que começou isso, qual era o objetivo. E também vamos ver outras questões aí no período de estagnação que o Império Assírio vai ter, a época do Tiglat-Pileser, que vai dar uma revitalizada no Império. Enfim, tem várias coisas para falar hoje aí nesse vídeo. Vai ser todo dedicado aí ao Império Assírio. Bom, mas antes de começar, peço a todos aí, dê um tapota no like, compartilhem com quem gosta desse conteúdo. Para quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trabalho com Antiguidade e Idade Média, então tem muito conteúdo aqui no canal, dá uma conferida na minha videoteca. Me sigam nas minhas redes sociais, meu Instagram que está embaixo aí da janelinha. E também tem o Facebook, quem preferir pode acessar pelos links que estão na descrição, certo? Também tem a nossa área de membros, que é Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos e se tornar também um patrocinador aqui do canal para me ajudar a continuar fazendo vídeos no YouTube. Beleza? Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, então o primeiro tópico aí a gente vai começar, que é justamente sobre o Império Assírio. Só fazendo uma rápida recapitulação com relação ao vídeo anterior, para quem assistiu, vou fazer essa capitulação rapidinho aqui. Para quem não assistiu, eu recomendo que assista o vídeo. Já vou deixar logo o card aqui do vídeo 1 para que vocês vejam. Depois vocês voltam aqui para ver essa continuação, né? Onde lá eu falo sobre a origem dos assírios e o reino antigo, que foi o reino dos assírios. Bom, então a gente teve no final do último vídeo, que eu falei sobre a conquista do reino Mitanni com relação aos assírios. Os assírios foram subjugados ao reino Mitanni. Bom, então agora seguindo aqui com a história, no século XIV a.C., o que aconteceu? O reino Mitanni era a maior potência na Anatólia, né? Aquela região, e também é conhecida como Ásia Menor, e que hoje faz parte da Turquia, porque fez parte lá do Império Otomano, né? Então, grande parte assim também que eles tinham do poder deles ficava na Mesopotâmia, né? Onde estavam os assírios. Então os assírios estavam sob esse controle do reino Mitanni. Até que aconteceu que aquela ascensão, como eu estava falando também no vídeo anterior, do Império Hitita, né, que haviam ali inclusive conquistados os Hatitas, né, houve aquela assimilação e houve aquela expansão. Então quando chegou no reinado do rei Hitita, que era o Suppiluliuma I, e reinou de 1344 a 1322 a.C., ele fez uma forte campanha contra o reino Mitanni, e aí ele conseguiu derrotar os Mitannis e, consequentemente, ele assumiu o controle sobre os assírios. Os assírios naquela época levavam pancada em todo mundo. Bom, então nessa época nós tínhamos um rei assírio, que era o Eribabi-Hadad I, e ele conseguiu ali ter uma boa relação com a corte hitita e seus governantes, mas apenas era uma ideia para ludibriá-los. Ali foi uma questão de que ele tinha em mente conquistar as terras que pertenceram ao reino Mitanni, que estavam sob o controle dos hititas lá na Mesopotâmia. Então ele vai fazer essa campanha para tentar conquistar esses territórios, mas aí os hititas vão contra-atacar e vão evitar essas conquistas assírias. Então essas conquistas assírias, elas só vão acontecer no reinado de Assurbanipal I, que vai suceder o Eriba-Hadad I em 1353 a.C. e foi rei dos assírios até o ano de 1318 a.C. E aí o Assurbanipal, só um nome difícil hoje, ele conseguiu derrotar as forças remanescentes mitanes e que elas estavam sendo comandadas pelos hititas.
E aí ele consegue conquistar boa parte daqueles territórios que os assírios estavam almejando lá na Mesopotâmia. Então, depois do Assurbanipal, nós tivemos outros dois reis assírios que o sucederam, porém nenhum deles fez um plano de expansão do território assírio, até a chegada do rei Adad-nirari I, que reinou de 1307 a 1275 a.C. Isso depende da fonte, né? Tem fontes que colocam outros períodos aí como do reinado dele. Então ele conseguiu expandir o território assírio para o norte e o sul da Mesopotâmia e vai conseguir também expulsar os hititas, conquistando as principais fortalezas dos hititas, já ali dando dimensões imperiais ao território dos assírios, né? Na verdade, ali praticamente nós podemos considerar aí o Adad-nirari I como o primeiro, colocar imperador assírio, apesar que eles eram chamados ainda de reis, mesmo sendo já um império. Mas enfim, a respeito dele também, uma outra questão importante é que esse foi o primeiro rei onde de fato nós temos registros sobre a sua história, né? Com inscrições que se mantiveram intactas até os dias de hoje, além de cartas que foram trocadas entre os reis assírios e os governantes hititas, no caso ele e os governantes hititas, e que também sobreviveram aos tempos de hoje. Uma outra coisa que é interessante, que eu vou colocar aqui até um parêntese, que no vídeo passado eu falei da questão da falta de material, de conteúdo a respeito da origem dos assírios, também pela falta dos registros, né? Então esses registros vão ser ter esse início do reinado do Adad-nirari I. Eu tenho que ficar lendo toda vez, porque senão eu vou errar. Então, uma coisa que tinha nessas cartas, era uma coisa que ficou muito clara, é que os hititas e outros povos que viviam ali no Oriente Próximo, eles não levaram a sério os assírios. E aí depois viveram na pele aí o poderio militar dos assírios. Então, esse comentário, inclusive, sobre essa questão dos registros e dos outros povos não levarem a sério os assírios, foi feito pelo historiador Will Durant. Inclusive, vocês podem encontrar uma coletânea dele, que são 11 livros, 11 volumes, na verdade, aí. E o primeiro volume é que trata de civilizações do Antigo Oriente. Ele trabalha com vários períodos da história, né? Inclusive essa coletânea se chama A História da Civilização. A versão original em inglês são 13 volumes, né? Mas esse aí vocês podem encontrar traduzidos em português. Não faço a mínima ideia de qual o valor. Quem tiver interesse em procurar para comprar, acho que vale a pena. Inclusive, uma curiosidade é que esse livro, como foi traduzido ali no final da década de 1950, um dos tradutores foi o Monteiro Lobato, né? O famoso autor aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eu era muito fã quando criança, assistia muito ali. Bom, então ele fala, resumidamente, que os assírios foi a primeira civilização que de fato demonstrou ali um poderio militar lá no Oriente que nenhuma outra civilização anterior tinha demonstrado. Agora, indo para esse ponto, que é um dos pontos mais importantes da questão da política síria, né, que é a de deportação. Bom, então começou com o próprio Adad-nirari I, que conquistou completamente os mitanes, e aí ele vai dar início a essa política que vai ser um padrão dos assírios, que era essa deportação de grandes segmentos da população. Então ele viu isso como a melhor maneira de evitar uma rebelião dos mitanes. Então, como era feito isso? Ele pegava o povo, no caso esse que foi a primeira vítima dos assírios, né, foram os mitanes, de tirá-los de seu território, e no lugar onde eles viviam ficavam os assírios. Então havia essa substituição. Bom, então outro ponto importante sobre essa questão da deportação dos assírios é que se imaginava que havia um tratamento de crueldade e violência com esses deportados. Porém, a historiadora Karen Radner,
ela defende que isso não acontecia, né? Inclusive ela tem um livro sobre os assírios chamado de Antiga Síria. Tem aí para vocês aí conferir uma imagem do livro. Quem quiser depois procurar por aí, comprar, adquirir, fique à vontade, é uma indicação minha. E eu não ganho nada com isso financeiramente, claro, né? Até um dia, quem sabe, eu montar uma biblioteca, né? É um dos meus grandes sonhos aqui, fazer isso no canal, né? E atolar de livro. Bom, então com relação a essa questão, ela diz o seguinte. Eu vou abrir aspas aqui, vai ser a primeira e única do vídeo de hoje, certo? Bom, os deportados e o seu trabalho e as suas capacidades foram extremamente valiosos para o Estado assírio. A sua realocação foi cuidadosamente planejada e organizada. Não devemos imaginar viagens de fugitivos desamparados que eram presas fáceis da fome e das doenças. Os deportados deveriam viajar de forma mais confortável e segura possível, a fim de chegarem ao seu destino em boa forma física. Sempre que as deportações são retratadas na arte imperial assíria, homens, mulheres e crianças são mostrados viajando em grupos, muitas vezes montados em veículos ou animais e nunca presos. Não há razão para duvidar destas representações, uma vez que a arte narrativa assíria não evita a exibição gráfica da violência extrema. É que é uma coisa também que é muito demonstrada na arte assíria, a questão da violência. Então, quando ela fala, ela defende essa tese da questão de não haver uma crueldade, ela se baseia nessa arte assíria, que quando mostra essa parte da deportação, não era um ato em que havia uma questão de crueldade ou de violência. Tem que ter muito cuidado com o que eu falo no YouTube. É uma mina, um campo minado, né? Bom, então, voltando aqui à questão dos deportados, então eles eram cuidadosamente escolhidos pelas suas capacidades e eram enviados para regiões onde eles pudessem ser aproveitados ali ao máximo pelos seus talentos. E nem todos os membros que eram conquistados, esses povos que eram conquistados, eles eram deportados. E também não havia casos de famílias separadas. Então acontecia o seguinte, que os segmentos da população que eram contra essa ocupação assíria, então esses sim é que eram despachados para o mundo além-vida. E no caso de outros que eram capturados, eram vendidos como escravos. Então era assim que funcionava durante esse reinado do Adad-nirari I, né, que ele vai deixar essas bases aí do Império Assírio e essa política da deportação que vai ser depois adotada pelos seus sucessores. Bom, então partindo para o outro tópico, que é a questão da conquista síria de Mitanni e dos hititas. Bom, o sucessor do Adad-nirari I foi o seu filho Salmanasser I. Agora sim um nome conhecido e mais fácil de dizer. Bom, então ele vai completar a destruição de Mitanni e ele continuou com a política do seu pai com a questão da realocação de populações. Então depois ele é sucedido pelo filho dele. Esse sim era cruel, muito cruel, né? Foi o Tukulti Ninurta I, que reinou de 1244 a 1208 a.C. E ele vai ser o cara que vai além com relação às campanhas assírias, não só para manter as posses territoriais e a influência assíria nessas regiões onde eles tinham o controle, como também ele reagia com muita crueldade, uma enorme crueldade para qualquer tipo de revolta. Qualquer sinal de revolta, né, tinha aquelas coisas que os assírios faziam, né? Acho que eu nem posso mais falar essas coisas aqui no YouTube, o YouTube é cada vez pior. Então ele também estava muito interessado, no caso, de preservar as culturas dos povos que ele conquistava. Isso era uma questão interessante. Ele também vai desenvolver um método mais sofisticado com relação a escolher os indivíduos ou as comunidades que seriam realocadas e também o local específico para onde eles iriam. Então, um exemplo eram escribas e estudiosos, eles eram realocados em centros urbanos onde iriam catalogar obras escritas e ajudar na burocracia do império.
Então ele também era um homem letrado, né? Escreveu poemas épicos com a vitória que ele teve contra o rei Cassita lá na Babilônia e como ele conquistou a Babilônia. Vou falar sobre isso aqui logo daqui a pouquinho. E também nas áreas que estavam sobre a influência cassita. E ele também escreveu sobre a vitória dele em cima ali sobre os Elamitas, né? O povo que vivia lá em Elam, que era onde hoje fica o Irã, né? Já falei sobre esse povo aqui no canal. Bom, então eu vou chamar ele pelo nome de Ninurta para ficar mais fácil, certo? Então Ninurta primeiro, ele vai derrotar os hititas na batalha de Niria no ano de 1237 a.C. e vai acabar com o poder hitita na região ali da Mesopotâmia, que vai dar início ao declínio do Império Hitita, que só vai acabar depois ali com os povos do mar, né? Que vai, não só os hititas, mas outros povos também vão ter esse declínio. Eu falo isso mais também ainda nesse vídeo. Bom, então aconteceu o seguinte, com relação a essa questão dos cassitas, né? Também que é um povo que tem aqui no canal vídeo sobre eles, certo? Então a Babilônia vai fazer uma incursão no território assírio. Então Ninurta ele vai punir severamente os cassitas, saqueando a cidade da Babilônia. Então não só a cidade, mas também os templos sagrados. E então ele capturou o rei e boa parte dessa população que via na Babilônia foi realocada para Assur, levados como escravos. Então, com essa riqueza que ele pegou lá da Babilônia, ele vai construir um palácio em uma cidade que ele mesmo havia fundado, que ficava na frente de Assur, né, que foi chamada de Kartikut Ninurta, né, que era o nome dele, né, colocando só esse Kar na frente aí. Então, que esse ato dele, desse saque aos templos, foi muito mal visto ali pela população que antes o apoiava, e vai mudar a opinião com relação ao seu rei. Porque houve a profanação dos templos da Babilônia, né, que foi vista ali como ofensa aos deuses da Babilônia, que eram os mesmos deuses adorados pelos assírios. Então, tanto os filhos dele, como os oficiais de sua corte, vão se opor ao Ninurta, e por conta disso, né, que ele tinha se apropriado dos bens dos deuses. Então o que acontece é que eles vão despachá-lo para o mundo além vida, né? O Ninurta é despachado para o mundo além vida, provavelmente pelo seu filho mais velho, que era o Assur-nadin-apli. Tinha dois filhos, né? Colocam a teoria que foram os dois filhos que o eliminaram, mas quem sentou no trono foi o Assur-nadin-apli, que o sucedeu. Então, após esse reinado do Ninurta, o Império Assírio ele vai entrar em um período de estagnação, né? Não vai ter mais expansão. E aí partimos para esse último tópico aí, que é o do Tiglat-Pileser e a revitalização. Então, durante esse período de estagnação do Império Assírio, todo o Oriente Próximo vai entrar no período que vai ser conhecido como a Idade das Trevas, que vai ser o colapso da Idade do Bronze. E aí no ano de 1200 o Império Assírio ele vai permanecer o mesmo, né? Não vai crescer, não vai se expandir, como eu já mencionei. Já outras nações ali vão entrar em colapso, né? Sendo uma delas, como eu mencionei, o Império Hitita, que vai sofrer ali ataques dos povos do mar, já que os povos do mar já usavam ferro, né? Enquanto esses povos todos usavam o bronze, e o ferro tinha vantagem em cima do bronze ali nas batalhas, né? Armas feitas de ferro com relação a armas feitas de bronze. Então o Império Assírio ele vai perder aquele impulso que eles tinham de se expandir, e essa conquista deles, né? No caso essa cultura dos assírios da conquista, ela vai ficar ali estagnada. Então a situação ela só vai mudar quando chegar no reinado do Tiglat-Pileser, que assumiu o trono em 1115 a.C. Ele vai revitalizar a economia síria, fazendo novas campanhas, adicionando ali mais recursos e mais pessoas qualificadas para o império. Foi na época dele também que a alfabetização floresceu no Império Assírio, e ele teve a iniciativa ali de fazer a preservação das
tábuas cuneiformes que tinham os registros da história ali dos assírios. E esse modelo vai ser seguido bem lá na frente pelo Assurbanipal, que vai fundar a Biblioteca de Nínive, né, com esses registros. Bom, então o Tiglat-Pileser ele foi sucedido pelo seu filho, que era o Assari-de-Apalekur, que o sucedeu em 1076 a.C. e reinou por apenas 2 anos, continuando as políticas do seu pai, né? Acabou falecendo ali precocemente, sendo sucedido pelo seu irmão, que é o nome mais fácil, que era o Assurbeelkala, que teve ali um início de reinado de muito sucesso, até ele ser desafiado por um usurpador, né? Isso vai levar os assírios a uma guerra civil. Sempre falo aqui no canal, quando tem uma guerra civil, é o segredo do insucesso, né? Sempre o império acaba decaindo, declinando e até acabando, né? Aí facilita a vida dos inimigos. Então, quando vamos ter essa guerra, o Assurbeelkala ele vai conseguir abafar essa rebelião, vai despachar os líderes para o mundo além vida. Então essa rebelião ela vai facilitar, no caso, a liberdade de regiões que antes eram fortemente protegidas pelos assírios, e elas vão se aproveitar dessa guerra civil. Então uma dessas regiões era a região de Ebernari. Eu vou tentar falar aqui o nome dos países, que infelizmente são lugares que estão em constantes guerras, né? E YouTube não gosta disso, né? Eles cortam o alcance do canal quando você fala certas coisas aí. Bom, então tinha a região onde hoje, essa região de Ebernari abrange hoje o país que é a Síria, certo? Tinha o Líbano e também o país onde vivem os judeus, povo de Jacó, certo? Não sei nem se eu posso falar mais um desse país, porque está aí nessa guerra também, né? Tá rolando agora. Então essa região ela era muito importante para os assírios por conta dos portos marítimos que foram estabelecidos lá ao longo da costa, somente nessa parte aí do povo de Jacó, né? Esse território é um território que fica ali tem um litoral muito extenso. Então vamos ter ali os povos que viviam por lá, que falavam, no caso, a língua aramaica, e vão se rebelar fazendo incursões dentro do Império Assírio. Então mesmo vai acontecer com os amorreus, que estavam lá na Babilônia, e os que viviam na cidade de Mari, uma cidade que ficava lá na Síria, e vão tentar romper esse domínio assírio. Então os reis, no caso, que sucederam o Assurbeelkala, que foram o Salmanaser II e o Tiglat-Pileser II, eles conseguiram manter pelo menos o núcleo do que era o Império Assírio, que é aquela parte em torno da cidade de Assur. Mas eles não conseguiram recuperar a região de Ebernari e não conseguiram também expulsar nem os arameus nem os amorreus das suas fronteiras. Bom, então o império vai diminuindo com o tempo, de acordo ali com as constantes batalhas, as incursões e até algumas rebeliões internas que aconteceram dentro ali do que restou do Império Assírio. Então nenhum rei foi forte o bastante ali para mobilizar os militares para fazer essa contraofensiva e recuperar os territórios assírios. Então a Síria voltou ali para um período de estagnação, onde apenas podia manter o que tinha, né? Só segurar o que eles ainda tinham poder. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Retornarei agora na próxima semana com a última parte, que eu não sei se vai dar para fazer em um vídeo só. Esse já ficou um pouco maior do que eu imaginava. Talvez eu divida em 2 partes, que vai ser sobre o Império Neo-Assírio, para fazer esse fechamento sobre a história dos assírios. Beleza? Então, a gente se vê aí na próxima semana. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.